Olá! Estamos aqui hoje na cidade de São Paulo, em uma das nossas unidades Supera, onde vamos nos encontrar com a doutora Ana Luísa Rosas. Ela é neurologista e vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre memória e qualidade de vida. Vamos lá? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Seja bem-vinda, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Doutora, para começar, quais são as principais causas das queixas de memória? Bom, queixa de memória é uma queixa muito ampla, né? É uma queixa que, assim, eu acredito que no meu dia a dia do consultório, ela é praticamente a medalha de ouro. Ela é a principal queixa. Talvez perca para cefaleia só. Tirando cefaleia, eu acho que a principal queixa realmente é a queixa de memória, que a pessoa vem preocupada, se está esquecida, se aquele esquecimento que ela tem é normal. Porque é muito complicado você rotular alguns esquecimentos como normal ou anormal. Então tem uma linha muito tênue aí entre os dois para a gente poder definir se a pessoa de repente está iniciando algum processo neurológico degenerativo ou se aquele tipo de perda de memória, aquele esquecimento, aquele lapso seria próprio para a idade ou próprio para a situação que ela está vivendo. Então tem algumas doenças que cursam com queixa de memória e não quer dizer objetivamente que a pessoa esteja com quadro demencial, por exemplo, né? Então entre o normal, a pessoa ter queixas de memória que são consideradas normais e queixas de memória que a gente já poderia considerar um processo neurológico degenerativo, existe uma gama de situações que a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial quando a pessoa chega com essa queixa no consultório. Então, por exemplo, casos de depressão, ansiedade, às vezes as pessoas são muito ansiosas e a ansiedade faz com que ela tenha queixas de memória. E essas queixas de memória, elas ficam muito evidentes, então a pessoa vem procurando, eu estou muito esquecida, eu esqueço tudo, não guardo nada, não consigo me concentrar, eu vou estudar uma coisa, eu tenho que ler 3, 4 vezes e ainda assim tenho que voltar para ler o que eu li antes porque eu já esqueci, blá, 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 tudo isso. Aí eu paro e falo assim, você está ansiosa, está passando por algum problema em casa, no trabalho, aí desanda falar um monte de coisa que está acontecendo de ruim, né? Por quê? Porque a ansiedade traz isso mesmo. E muita gente reclama de memória, que tem problemas, tem lapsos. Quando a gente deve passar a se preocupar com essas falhas de memória? Quando essas queixas de memória elas vierem junto com digamos assim, uma queda na função da pessoa. Nós funcionamos no nosso dia a dia, né? A professora funciona como professor, um médico funciona como médico, uma dona de casa funciona como uma dona de casa. Vou dar um exemplo de uma dona de casa, por exemplo. Quando que ela deve se preocupar, de repente, que está esquecida? Ou que o esquecimento dela é preocupante? Quando, junto com o esquecimento, ela nem tanto, mas os familiares vão começar a notar que tem alguma coisa errada com ela, que ela está trocando as bolas na cozinha, está errando receita, que ela antes não precisava nem olhar um livro de receitas ou a receita em si que ela já sabia de cor, já não está mais fazendo. A cozinha que era organizada está começando a ficar desorganizada. Então a pessoa vai perdendo as funções, vai ficando difícil para a pessoa realizar determinadas tarefas que ela antes realizava com muita competência ou com facilidade. Então, quando isso começar a vir junto com uma perda de função, talvez seja a hora de parar e procurar uma ajuda médica para ver se realmente está tudo dentro dos conformes, entendeu? Porque o problema não é esquecer de pagar uma conta, é esquecer de como se paga uma conta. Esse é o problema. A principal palavra em se tratando de preocupação em relação à memória é o como, não o que esqueceu de fazer propriamente dito. Então, se tem uma conta para pagar, esqueceu de pagar, tudo bem, se a pessoa estiver bem das suas funções cognitivas, digamos assim, ela vai se tocar dessa falha, nossa, esqueci de pagar a conta, é mesmo, agora o que eu faço? Vai entrar no site, vai tentar tirar uma segunda via da conta para pagar, vai buscar uma solução. É a função executiva da pessoa, o planejamento. Ele está ali tentando sair daquela enrascada que ele mesmo se colocou devido ao esquecimento, entendeu?
e aí vai buscar solução para aquilo. Uma pessoa que tem um problema de memória ou um esquecimento e ela não consegue buscar solução para esses problemas, começa a ficar com as funções alteradas, aí começa a ficar preocupante, porque a gente pode estar diante de uma doença degenerativa. Quando a gente fala em doença neurológica degenerativa, eu estou praticamente falando aqui da doença de Alzheimer mesmo, tá? Que é a mais comum, cerca de 60% dos casos de demência, de todos os casos de demência são demência de Alzheimer. Então, quando a gente estiver falando nesse sentido de doença neurológica degenerativa, é o Alzheimer a que eu estou me referindo. E aí é importante buscar ajuda médica, porque essa queixa de memória não está mais normal, digamos assim, né? Então a gente pode afirmar que se a queixa de memória vem acompanhada de outras falhas em outros sentidos, isso pode indicar o início de um processo demencial? Pode indicar sim, e também temos que lembrar do comportamento. O conceito de demência, ele evoluiu muito durante os anos. E até há bem pouco tempo atrás, a gente tinha como conceito de demência a alteração da memória, mais a alteração em 2 outras áreas cognitivas. Hoje em dia, a gente já tem que esse conceito mudou um pouquinho e não é só a queixa de memória, pode ser uma queixa comportamental também inicialmente, com alterações em outros setores da esfera cognitiva. Por quê? Porque quando a gente tinha a primeira definição, que contemplava só a memória mais a perda de 2 funções cognitivas, você deixava escapar justamente o comportamento. E nesse sentido a gente não englobava uma demência que se chama demência frontotemporal, que é basicamente comportamental e não amnéstica no início, né? Depois elas ficam com características amnésticas também. Então a gente não contemplava outros tipos de demência. Então o conceito de demência mudou um pouquinho. Então quando você me pergunta, quando você tem queixa de memória, mais alteração de função, a gente já pode dizer que talvez esteja diante de um processo demencial? Acho que sim, acredito que sim, a gente poderia afirmar isso, só que com um pouco de cautela. Temos que ir adiante e fazer todas as investigações necessárias, entendeu? Para a gente poder não errar num diagnóstico, que é um diagnóstico muito sério, é muito né? sério, né? Muito grave. É muito grave. E existe algum teste, algo que os familiares podem fazer para identificar se existe algum processo demencial acontecendo ali com aquela pessoa, ou é apenas com base na observação, o que está ali fora da normalidade? Existe algum método? Os familiares vão perceber quando alguma coisa está diferente. Às vezes a pessoa ainda trabalha, né? Então os colegas de trabalho vão se reportar provavelmente a alguém da família: olha, fulano tá esquisito, tá fazendo algumas coisas e tal, é melhor ficar de olho. Então é uma coisa muito observacional mesmo, não tem assim uma regra, vamos fazer isso, não tem um kit família para descobrir se seu pai ou sua mãe tá certo, tá ali desenvolvendo tá alguma ali, doença. né, já em cima do muro, não tem. É que isso preocupa muito, principalmente os familiares. Exato, né? mas é observacional mesmo, porque infelizmente uma característica do processo demencial, né, da doença neurodegenerativa, é que quando os sintomas começam a aparecer, que começam a ser observados, que a gente começa a ver que aquela pessoa está com problemas, o processo degenerativo cerebral já está acontecendo, quiçá 10 anos, 12, 15 anos antes. É um processo que já vem no cérebro da pessoa há muitos anos, e quando ela começa a apresentar os sintomas é que realmente a gente, olha, tá esquecido, tá deixando panela no fogo, deixou a porta da casa aberta, mas aí já foi, né? Aí o processo já está acontecendo. Por isso que é importante também a gente abordar de uma certa forma prevenção, proteção, porque isso tudo já tá vindo. Existe alguma maneira de prevenir o aparecimento desses sintomas ou prevenir que a doença acometa o indivíduo? Prevenção, em se tratando de doença neurológica degenerativa, é uma palavra que a gente tem que ir com um pouquinho de cuidados, né? Porque, como eu falei, é um processo lento que já acontece algumas décadas, às vezes, antes dos sintomas aparecerem. Então, basicamente, o que a gente tem de prevenção é um estilo de vida saudável. Se você tiver um estilo de vida saudável, se você fizer a lição de casa nesse sentido,
você está com meio caminho andado, provavelmente, para tentar despistar, digamos assim, o aparecimento dos sintomas de uma doença, se for o caso dela aparecer naquele indivíduo, porque a gente sabe que a doença de Alzheimer ela tem uma característica genética, ela tem duas formas, ela se apresenta de duas formas, a esporádica e a familiar. E a familiar tem uma característica genética. A esporádica são aqueles casos onde não tem ninguém na família cometido e aparece de repente uma tia, um parente com a doença. Essa é a forma esporádica. A forma familiar é aquela forma onde mais do que duas pessoas da mesma família são acometidas. E aí a gente ainda consegue subdividir um pouquinho adiante em forma familiar de início precoce e de início tardio. A gente colocou um número de 65 anos como limite entre início precoce e início tardio. Mas, infelizmente, a gente tem visto que esse número 65 é capaz de, daqui a algum pouco tempo, ir um pouquinho para baixo, assim, por exemplo, uns 60. A gente já tem visto formas da doença de Alzheimer surgir em pessoas um pouco mais jovens. Por isso que é muito importante esse conceito da prevenção, do estilo de vida adequado, porque você consegue não barrar o processo, mas você consegue protelar bastante o início dos sintomas quando você estimula a sua reserva cognitiva, quando você faz atividade física. Tudo isso vai contribuir para uma qualidade de vida boa. E isso vai contribuir para que você diminua o seu risco de ser acometido por uma doença neurológica degenerativa. Tá, então a gente pode afirmar que é possível postergar o aparecimento dos sintomas a partir de um estilo de vida saudável, certo? Possivelmente. O que seria esse estilo de vida saudável? Quais são os fatores, quais são os pilares de um estilo de vida saudável que a pessoa deve ter para postergar o aparecimento da doença? Basicamente, atividade física, atividade cognitiva, alimentação saudável, né? Então, esses aqui são praticamente os principais, e sono. Hoje em dia tem se falado muito na dieta mediterrânea. Não é nada demais. A dieta mediterrânea é sinônimo de dieta saudável. Então, é uma dieta baseada em muita fruta, verdura, poucos alimentos ou quase nenhum alimento condimentado no sentido de industrializado, né? Não é condimentado, desculpa, falei errado. Condimentos não, de industrializados, né? Então, a gente busca uma alimentação à base de frutas, legumes, verduras, muitos grãos, uma gordura boa de frutas das oleaginosas, abacate, tudo isso é uma dieta saudável. Peixe, né, que é rico em ômega 3, um pouquinho de vinho, né? Um pouquinho, não faz mal não, pouquinho. Muito bom. Então, tudo isso é uma alimentação saudável, que é a que a gente conhece como dieta mediterrânea, né? Porque os estudos de demência foram feitos baseados nessa dieta mediterrânea. Mas é basicamente uma dieta saudável. Os alimentos são esses, fruta, verdura, legume, grãos, oleaginosas, fontes de gordura boa, né? Coco, granola, coco, girassol, enfim, nozes, né? Tudo isso, toda essa... É boa, né? Comida boa, né? Comida boa, gostoso. Comida muito boa. Bom peixe. Eu gostaria de viver de comida mediterrânea o dia inteiro, né? Vinho mesmo. Não é? São comidas gostosas. Não é? E pra gente finalizar, doutora, existe alguma atividade que a gente possa fazer no nosso dia a dia, no cotidiano, para estimular a nossa memória, o nosso cérebro? Tem sim, tem várias. O estímulo cognitivo, na verdade, ele vai acontecer toda vez que você fizer o seu cérebro, digamos assim, sair da zona de conforto. Aprender novas coisas. Então, o novo aprendizado é sempre muito favorável na questão da neuroplasticidade, no desenvolvimento de novas sinapses e novas alternativas neuronais, digamos assim. Então, tudo que você ensina ou tenta ensinar para o seu cérebro de novo é bom. Então, tudo que você não faz e que passa a fazer é legal. Então, aprender uma nova língua, aprender um novo hobby, de repente um instrumento musical que você gostaria de aprender. Então, aprendizados novos sempre são interessantes. Só que você não pode passar a sua vida inteira, cada dia, querendo fazer uma coisa diferente, porque não dá, né? Você pode... Gera ansiedade. Não dá, né? Gera ansiedade, você não vai conseguir gerenciar tudo de uma forma muito... que dê tempo de você fazer tudo, né? Enfim.
mas o que a gente pode é já treinar também os conhecimentos adquiridos. Treinar os conhecimentos adquiridos é uma forma também de você estimular o seu cérebro, fazer uma ginástica no seu cérebro, digamos assim. Então, qualquer atividade que exija raciocínio lógico, buscar novos, assim, alternativas para o mesmo problema, então buscar soluções. Então, atividades onde você busca soluções para os problemas, busca novos caminhos, novas soluções, isso tudo estimula o cérebro. Então, por exemplo, palavra cruzada, sudoku, cubo mágico, atividades com as mãos que você tenha que unir habilidade manual, fina, e raciocínio, aquela teia de gato, como é que é o nome daquilo? Que você faz com elástico. Eu conheço a brincadeira, não me lembro o nome ao certo, mas lembro. Aquela brincadeira que crianças fazem, inclusive, sim, né? Sim, mas vai chegando numa certa hora que vai ficando difícil você sair daquele emaranhado e você tem que pensar, né? Você tem que talvez lembrar do passo anterior para você desfazer aquele. Então, tudo isso é interessante. E são atividades divertidas de serem feitas também, né? de figuras, jogos da memória, tudo isso vai estimular de alguma forma você raciocinar. Jogos de tabuleiro. Agora, uma coisa que a gente tem que também ter em mente é o seguinte: se a pessoa nunca gostou daquilo, porque também tem isso, não adianta você dizer que tal coisa, tal exercício, tal brincadeira é legal se a pessoa não gosta daquilo. Então, se a pessoa nunca gostou de fazer aquilo, ela não vai gostar de fazer aquilo numa situação onde ela esteja tendo que fazer para aprendizado, para reforçar a cognição. Aquilo vai ficar chato. Então, você tem que trazer para o dia a dia da pessoa tanto os idosos saudáveis quanto os idosos com comprometimento cognitivo, você tem que trazer as atividades que a pessoa vai gostar de fazer para aquilo poder funcionar como uma ginástica cognitiva, senão vai virar uma tortura cognitiva, né? Então, a pessoa tem que gostar daquilo que está fazendo e ir se inteirando e fazendo cada vez mais aquilo vai estimulando o cérebro de uma forma positiva e aquilo vai virar um estímulo positivo. Ela vai gostar de vir para a aula, ela vai gostar de se encontrar com os amigos para fazer uma atividade. E o social também é importante para o estilo de vida, você criar os laços sociais, melhorar o estímulo, o convívio, isso também vai ser importante na hora da gente juntar lá naqueles pilares do estilo de vida e da vida saudável. Então, isso também precisa ser levado em consideração. A atividade cognitiva, ela é importante, ela é fundamental, mas ela tem que ser individualizada. A pessoa tem que gostar de fazer o que está fazendo para aquilo não ser uma coisa maçante, entendeu? Ser uma coisa onde ela possa tirar o maior proveito possível daquilo e realmente ter a função que é o estímulo cognitivo feito, né? Aprendido. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Se você gostou dessa conversa, curta nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!